Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Ahmed M. Saif, diretor de operações da Sedial Halal. E o tema da nossa entrevista será: Brasil tem protagonismo na certificação Halal para o setor de agricultura. Ahmed, eu falei seu nome correto? Olá, Divino, tudo bem? Falou certinho. Tudo bem? Falou certinho. Ahmed Saif. Isso, Ahmed Saif. Me conta a origem do seu nome, Ahmed. Bom, eu sou descendente de libaneses. Meu avô veio lá do Líbano nos anos 60. E meu nome é uma homenagem a ele. Na cultura árabe, na cultura libanesa principalmente, o filho mais velho homenageia o pai no seu filho mais velho. Eu sou o filho mais velho do filho mais velho. Que bacana. Então meu pai colocou o nome de Ahmed em homenagem ao meu avô, que chama Ahmed também. E é um sinônimo do nome do profeta. O nome do profeta é Mohamed, mas Ahmed é um dos nomes que o profeta tinha também. Então, é um nome bastante importante na cultura muçulmana e é um dos nomes mais famosos nos países árabes e muçulmanos também. É um nome comum, então? Sim, nos países árabes, sim. Aqui, não tanto. Você sabe que aqui onde eu moro, quando eu era criança, tinham muitos libaneses. E eles eram proprietários das lojas na principal avenida da cidade. Uhum. Só que todo mundo chamava eles de turco, né? Eram os turcos, né? Para todo mundo eram as lojas dos turcos. Eu acho que foram assim, os primeiros estrangeiros que eu vi na vida foram esses turcos, que na realidade eram libaneses, né? Aqui em São Bernardo também tem uma rua famosa de comércio de imóveis. Grande parte dos donos das lojas são árabes e também é chamado de turco já há muito tempo. Meu avô era chamado de turcão por algumas pessoas mais próximas na época. Então, no Brasil é muito comum essa confusão aí. Quem é a Sedial Halal? Bom, a Sedial Halal é uma empresa familiar, vai fazer 40 anos ano que vem, e a gente é uma certificadora de produtos para o consumo de muçulmanos no Brasil e no mundo. Como que funciona isso? A gente audita as empresas baseada nas normativas halal vigente, então tem normativas do Oriente Médio, normativas da Ásia, principalmente Malásia, Singapura, Indonésia, normativas da Turquia. Então a gente pega essas normativas, entende elas, estuda elas e audita os clientes nas normativas halal. E a auditoria geralmente é dividida em duas partes, né? A auditoria documental, onde a gente vai ver todo o sistema de gestão da empresa. Sistema de gestão nada mais é do que a metodologia de controle que a empresa tem, então, matéria-prima, controle de praga, limpeza de caixa d'água, enfim, fornecedores. Isso é o sistema de gestão que a gente audita. E entra na planta para ver se o que está escrito está sendo feito. Então, é uma auditoria bem completa para garantir a normativa halal. Além disso, também a Sedial tem parceria com empresas de mão de obra, onde essas empresas oferecem mão de obra capacitada muçulmana para realizar o abate halal. Dentro dessas normativas halal que eu comentei, existe a exigência de alguns mercados onde o abatedor do animal seja muçulmano. Então, essa empresa oferece essa mão de obra muçulmana e capacitada para realizar o abate na indústria brasileira. Então, a Sedial Halal é uma certificadora que garante que o processo inteiro está adequado ao halal para o consumo do muçulmano. Agora, o que é halal? Halal nada mais é do que aquilo que é permitido para o muçulmano. Nós, como muçulmanos, seguimos o Alcorão e os ensinamentos do profeta Mohamed, que a paz esteja com ele, e nesses ensinamentos Deus nos revelou o que pode e o que não pode. Então, halal, aquilo que é permitido. O contrário do halal é o haram, aquilo que não é permitido, aquilo que é pecado. Quem lembra das novelas O Clone e essas novelas que tinha uns anos atrás, vai lembrar desses termos. Então, a gente garante que o produto seja halal, porque o muçulmano tem
uma regra de vida, uma conduta de vida baseada no islamismo. Então, a forma que ele se alimenta deve ser halal, a forma que ele trabalha deve ser halal, a forma que ele casa deve ser halal. Então, assediar o halal é justamente essa parte do processo. A gente garante que o produto atende às exigências do povo muçulmano. Você falou que vocês também fazem esse trabalho de intermediação de contratação de mão de obra muçulmana para essas empresas. Todas as empresas que fazem, por exemplo, abate de animais, tem que ser feito por muçulmanos ou nem todas têm essa exigência? Bom, é o ideal, mas existem mercados que aceitam outro tipo de abate. Por quê? No islamismo, Deus, no Alcorão, nos revelou que a comida dos povos dos livros é lícita para o muçulmano. Quem que são esses povos dos livros? São os cristãos que seguem a Bíblia e os judeus que seguem o Torá. Então, alguns mercados aceitam que o abate seja feito por cristãos ou por judeus. Então, vai depender muito da tratativa da empresa com o mercado alvo. Então, países do Oriente Médio exigem abate de muçulmanos. Países da Ásia exigem abate de muçulmanos. Mas tem alguns mercados que têm exigências um pouco diferentes que aceitam um abate feito por não muçulmano, mas, obviamente, seguindo todo o ritual que mais para frente a gente vai explicar, e garantindo que a pessoa esteja lá fazendo um trabalho, sabendo o que é o trabalho, né? Não é só uma rotina, um sacrifício de um animal para alimentar as pessoas. Então, alguns mercados aceitam, mas é preferível você já ter o abatedor muçulmano, porque aí você atende todos os mercados do mundo. Você não fica restrito a poucos mercados que às vezes aceitam essa mão de obra, entendeu? Todo país árabe é muçulmano? Ou todo país muçulmano é árabe? Bom, isso é uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas tem. Muitos não sabem o que é muçulmano, o que é árabe. Então, eu vou tentar clarificar isso. Árabe é quem fala a língua árabe, quem nasceu em países da língua árabe. Existem 22 países árabes, não só no Oriente Médio, tem país na África, enfim, na Ásia. E árabe é aquele que tem origem de um país que fala a língua árabe, e você tem, nos países árabes, você tem cristão, tem judeu, tem ateu, tem católico, tem, enfim, árabe que segue qualquer tipo de religião, porque árabe é um povo, não é uma religião. Diferente de muçulmano. Muçulmano é quem segue o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta que segue os ensinamentos do Alcorão, e muçulmano é quem pratica o islamismo. Então, a gente fala que tem 22 países árabes, mas existem 57 países considerados muçulmanos. E a população muçulmana, hoje no mundo, é quase 2 bilhões de pessoas. Então, é muito maior do que os países árabes, né? A gente tem muçulmanos no Brasil, a gente tem muçulmanos nos Estados Unidos, a gente tem muçulmanos na Europa, na África, na Ásia. O país com maior população muçulmana no mundo não tá nos países árabes, é a Indonésia, que é um país asiático, tem uma população aproximada de 280 milhões de pessoas, sendo mais de 240 milhões muçulmanos. Então, a população muçulmana da Indonésia é maior que a população do Brasil. E então, é uma questão que gera muita confusão, mas acaba sendo muito conectado, porque o islamismo nasceu no Oriente Médio, né? Então, a cultura é muito próxima. Mas árabe é quem fala a língua árabe, podendo ter qualquer religião, e muçulmano é quem segue o islamismo, podendo ter qualquer nacionalidade. Então, você tem brasileiros convertidos, americanos convertidos, europeus convertidos. Então, são duas questões diferentes. Uma é raça, né? É nacionalidade, e a outra é crença. Mas o Brasil é um país essencialmente cristão. Como é que ele entrou nesse mercado, sendo que ele não tem essa tradição e até mesmo esse conhecimento, muitas vezes, dessa crença e dessas tradições? Bom, hoje o Brasil se consolidou como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Hoje o Brasil é parceiro estratégico de diversas nações, dos maiores países do mundo, principalmente quando se fala de alimentos.
e como que o Brasil atingiu o patamar de maior exportador e produtor de proteína animal halal do mundo. Isso começou há mais de 40 anos, e a história da Sedial tem muito a ver com esse protagonismo do Brasil. Lá atrás, 40 anos atrás, meu avô foi procurado. Meu avô sempre foi muito próximo dessa parte religiosa, de juntar a comunidade muçulmana no Brasil, na América Latina, incentivar as famílias a manter a crença, a manter a religião, fazer encontros de jovens. Então, ele sempre foi muito ligado nessa parte religiosa e de divulgação. E por isso ele foi convidado pelo Kuwait a realizar o trabalho de abate halal. Havia uma demanda de comprar frango do Brasil na época, e meu avô foi procurado para garantir que esse frango fosse halal. Então, lá atrás, em 1980 e pouquinho, ele recebeu esse convite, e ele já era... meu avô não é sheik formado, mas ele tem bastante conhecimento da religião, então ele já sabia como que funcionava o abate halal. Contratou alguns jovens muçulmanos que apareciam aqui na região de São Bernardo do Campo pedindo emprego e tal. Então, ele fazia lá uma seleção e mandava esse pessoal para os frigoríficos, ensinava eles a realizar o abate, ensinava eles um pouquinho da religião por trás disso. E foi daí que começou a história da Sedial e mais ou menos a história da exportação brasileira para os países árabes que consomem halal. E de lá para cá, a indústria brasileira ela foi se atualizando muito rápido, de uma forma muito excelente, eu diria. Porque eu não estou no mercado há muito tempo, né? Esse ano estou fazendo 5 anos de Sedial, mas como eu estou na família, então a gente sempre participou indiretamente de almoços e jantares com diversas autoridades do mundo árabe e muçulmano. E nessas visitas, nesses jantares, eles sempre pediam para visitar a indústria brasileira, tanto em São Paulo, quanto no Sul, quanto em qualquer região, e eles sempre saíam muito impressionados com o que eles viam aqui. Então, o Brasil hoje é um dos maiores, na verdade é o maior exportador e produtor de carne halal do mundo, muito porque existe uma excelência na produção de alimentos aqui da nossa indústria, é um motivo de bastante orgulho o agro brasileiro. O respeito que a indústria brasileira tem pelo halal também é muito importante. Então, a gente vai para algumas unidades onde tem a mão de obra halal, né, que a gente comentou lá atrás, onde tem a população muçulmana. Esses muçulmanos precisam rezar, não podem consumir qualquer tipo de produto. No mês do Ramadã, inclusive, vai começar daqui a alguns dias, eles têm que fazer o jejum e quebrar o jejum. Então, a indústria brasileira sempre deu muito apoio para esses muçulmanos. Então, oferecia sala de oração, oferecia refeição separada, oferecia sala de descanso separada. E isso sempre foi muito bem visto pelos países muçulmanos. Então, além da excelência na produção do alimento, também tem um respeito à religião desse consumidor. E, claro, o nosso preço é muito competitivo. E a gente tem uma capacidade produtiva muito grande. Quando a gente vai para a Europa, para a Ásia, para alguns eventos halal, a gente tem certificadores da Europa e de outros países que eles falam de uma produção onde o que eles fazem por dia, aqui é uma indústria média faz por hora, ou por 2, 3 horas. Então, a nossa capacidade é enorme. A gente consegue fazer muito bem feito, numa capacidade bastante alta e com preço competitivo e, claro, respeitando o halal. Então, isso garantiu para o Brasil esse pódio aí na exportação de alimentos halal no mundo, e a gente está sempre se atualizando. Então, sempre que aparece uma regra nova, de exigência nova de mercado, né? Porque o halal é o mesmo há 1.400 anos, mas uma exigência nova de mercado, o Brasil se adapta muito rápido, realiza as auditorias de forma bastante excelente, e sempre conseguiu passar nessas auditorias de forma bastante exemplar. Então, isso garantiu esse protagonismo brasileiro. E a gente está sempre se atualizando, né? A gente não pode ficar parado. Então, a indústria está sempre bastante ágil, a gente vê investimentos altíssimos para a tecnologia. Então, tudo isso acaba garantindo o posicionamento do Brasil no mercado halal.
Como é que é feito o abate halal? De frango, por exemplo. Vou citar o exemplo do frango, porque tem um abatedor aqui em Goiás, em Buriti Alegre. Buriti Alegre, isso. Esse abate, ele tem muitas diferenças do abate tradicional, do abate normal para consumo aqui no Brasil? Bom, o abate halal, ele envolve várias questões. Então, começa desde o bem-estar animal até o abate em si e o que você vai fazer com o animal pós-mortem. Então, uma das premissas do abate halal é que o animal esteja saudável no momento do abate, que ele tenha sido respeitado, que ele não tenha sido machucado pelo ser humano. Então, você não pode torturar um animal antes de abater ele, não pode deixar de alimentar ele da maneira correta. Então, o abate halal começa lá atrás, desde a criação e crescimento e alimentação desses animais. Chegando na indústria, existe toda a parte de bem-estar que a indústria brasileira já segue. Hoje o Brasil é exemplo nisso. Então, a parte de espera, onde tem que estar climatizado ali para as aves não terem calor e acabar ficando perdendo ar e perdendo água. Então, tem toda a parte da espera, que envolve um bem-estar animal, a parte da pendura. Então, a pendura tem que ser feita de uma maneira bastante cuidadosa para não machucar a pata do animal ou as asas, e enfim. E então tem a parte da pendura, depois vem a parte do abate, onde alguns mercados aceitam a insensibilização elétrica, outros não aceitam. Então isso é importante verificar antes de começar uma negociação. Só que o importante na hora do abate é que o animal esteja vivo. Então, independente de se tem insensibilização ou não, o animal tem que estar vivo no momento do abate. Chegou a hora do abate, como que funciona? É preferencial que seja feito por um muçulmano. A faca tem que estar bastante afiada, ela tem que ser de metal, não pode ser faca feita com ossos, ou enfim, que era usado, né, nos tempos lá atrás. Então tem que ser com metal bastante afiado, porque quanto mais afiada a faca, menos o animal vai sofrer. Um exemplo que a gente dá é quando a gente está cortando um tomate, ou sei lá, uma carne, e a gente corta o dedo e não sente. Porque como a faca está muito afiada, a pele acaba nem sentindo o corte. E você vai ver depois de 30 segundos, 1 minuto, já tem um pouco de sangue ali na tábua e tal. Então, por isso que a importância da faca estar bastante afiada. E o corte tem que ser único e bilateral. Então, tem que garantir o corte das artérias carótidas e veias jugulares, garantindo a saída de mais sangue do animal, o corte da traqueia e do esôfago, e mantendo a coluna vertebral. Então, seria um corte feito dessa forma, sem arrancar a cabeça, mas também não pode ser muito raso, senão o animal vai sofrer mais ainda para morrer. E você garante a saída de mais sangue, porque sangue é onde estão todas as impurezas do corpo. Quando a gente fica doente, por exemplo, a gente vai para o hospital, o que o médico pede? Exame de sangue, que é onde está circulando todos os nutrientes, todas as bactérias, todos os vírus do nosso organismo. Então, é importante ter essa saída de sangue. Após o abate do animal, tem que ter uma espera para o animal morrer, porque não é você cortou o pescoço do animal, ele não vai morrer instantaneamente. Existe um tempo ali para ele perder o sangue, o coração parar e o cérebro parar. Então, é uma exigência da normativa halal o respeito à morte do animal. Então, existe lá um tempo de sangria, geralmente para aves é 3 minutos, onde o animal vai sangrar numa espécie de sala ali onde eles têm nas indústrias, e após 3 minutos, que com certeza o animal já está morto, você pode fazer a depenagem, escaldagem, todo o processo. Então, você vê que o abate halal envolve todo o respeito ao animal, tanto antes da morte e depois. Agora, depois de tudo isso, qual que é a importância na certificação halal? É você garantir a segregação do produto que foi abatido halal do produto não halal. Então, você não pode ter produto halal armazenado com produto não halal na mesma câmara, você não pode ter uma linha halal com não halal acontecendo no mesmo espaço, porque isso pode gerar uma contaminação cruzada. Então, basicamente, atendendo esses requisitos, a indústria acaba fazendo uma carne halal de frango, mas também tem, claro, toda a parte de contratação, documentação, que não vem ao caso, mas basicamente é isso. Então, o respeito ao animal, o abate ter
ter sido feito da melhor maneira possível e o pós-abate respeitar toda a segregação do produto. Além do frango, que outros animais são abatidos e comercializados nesse mercado? Bom, hoje um produto que é muito forte brasileiro na exportação halal é a carne bovina. O processo funciona mais ou menos igual, mas com proporções diferentes. Então, o animal também vai ter o corte unilateral, não pode ter o sofrimento antes nem depois. Esperar o animal terminar de sangrar antes de arrancar o couro. Isso a gente acaba vendo em algumas indústrias que não seguem isso, por causa de tempo, abate o animal, já começa a arrancar. E o animal está vivo ainda, então ele vai sentir dor e não pode isso para o halal. Tem o abate de ovinos, né? Ovelhas, caprinos. O abate de cavalos é considerado halal, mas não é famoso aqui no Brasil. No Oriente Médio é famoso o consumo de carne de camelo. Carne de peru também pode ser halal, carne de pato. Então, basicamente, esses animais podem ser considerados halal desde que sigam o ritual do abate. Agora, animais que não são halal, por exemplo, a carne suína não é halal. Existem algumas questões científicas, mas ela não é halal porque Deus proibiu e é isso, né? A gente, como muçulmano, a gente tem que aceitar as ordens de Deus. Então, no Alcorão, Deus fala para não consumir a carne suína, mas também tem algumas questões de saúde, que tem algumas bactérias no suíno que não morrem a determinadas temperaturas. É um animal que, antes da indústria, comia as próprias fezes. Então, tem uma série de questões aí, mas Deus proibiu. Também é proibido o consumo de insetos, répteis e, enfim, diversos outros animais considerados asquerosos, vamos dizer assim. Também não pode consumir a carne de cachorro. Então, tem alguns animais que não podem ser consumidos. Então, daí nem se você fizer o abate halal é válido, né? Agora, se for um animal considerado halal, tem que ter o abate halal, senão também não pode ser consumido pelo halal. Que outros produtos são considerados halal? Bom, hoje o mercado halal já abrange centenas ou até milhares de produtos diferentes e serviços. Você tem certificação halal para alimentação, que é o principal mercado mundial, mas existe halal para finanças, halal para mídia, halal para vestimenta, halal para fármaco, halal para cosmético. Agora, quando a gente fala de Brasil, né, qual tipo de produto tem oportunidade ou que já está inserido no mercado halal? Você tem a gelatina, que é derivada de bovino muitas vezes, tem que ser halal porque é matéria-prima para diversos outros produtos. Sucos, alimentação de prateleira mesmo, com bolo, bolacha, pães, etc. Você tem a parte de embutidos, então você vai ter lá uma salsicha halal. Você tem que garantir que o abate do animal que foi feito na salsicha foi halal. Também tem a parte de cosméticos, que está crescendo muito no mundo, e o Brasil eu vejo que ainda está engatinhando nessa parte de cosméticos halal. Fármacos também. Então, o consumo halal pode ser para qualquer tipo de produto. E hoje o mundo não vê o halal só como uma certificação religiosa, né? Você tem diversos países aí que tem uma população muito grande muçulmana, mas não são países muçulmanos, onde os não muçulmanos já entendem a importância da certificação halal e que a certificação halal é um sinônimo de qualidade. Por quê? Porque é um produto que passou por uma série de auditorias, passou por uma rastreabilidade para ter a certificação. Então, o consumidor não muçulmano já sabe que é um produto com uma qualidade, às vezes, superior. Então, quando a gente fala de mercado halal, a gente está falando de um mercado gigantesco, onde qualquer tipo de empresa, desde que não tenha esses produtos que eu falei que não pode consumir, pode entrar. Importante falar também que bebida alcoólica não é halal, então tem que ter muito cuidado também para a indústria de bebida, quando for querer certificar, não ter na verdade, ter essa segregação de produtos não halal. Então, é um mercado que consome de tudo. A gente foi para a Malásia uns anos atrás, até a garrafa de água tinha selo halal, as balinhas de criança tinham selo halal. Então, é um mercado que realmente a tendência é que tudo seja halal para o consumo do muçulmano. E isso está começando de uma maneira bastante rápida. Por isso que é importante a gente ficar atento.
Recentemente você esteve na GoFood, que é a maior feira de alimentos e bebidas do mundo, que aconteceu agora no mês de fevereiro em Dubai. Como é que foi a participação brasileira nesse evento? Bom, a GoFood esse ano, pelo menos na minha participação, foi a melhor que eu já fui. Eu acredito que também para quem estava expondo foi muito bom. Então, falando de GoFood, é uma feira que tem mais de 5 mil expositores, de mais de 120 países. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é uma marca muito forte. A gente vê os estandes brasileiros, uma movimentação de visitantes e clientes muito maior do que muitos outros países. Então, o Brasil, esse ano, participou com um peso bastante legal. Eu acho que deve ter sido um recorde aí de participação em feiras internacionais, com mais de 100 empresas. Foram 105 ou um pouco mais. E teve diversos tipos de produtos, isso que foi o mais legal. Não foi só carne e frango. A gente teve empresa de açaí, empresa de café, empresa de grãos, enfim, uma série de produtos bastante legais. Teve bolo, doce, doce de leite. Então, teve vários produtos brasileiros, acho que pão de queijo. Então, mostrando o que nossa indústria tem para o mercado internacional. Apesar da GoFood ter sido feita em Dubai, que é um país árabe e muçulmano, uma região árabe e muçulmana, não é um país, né? A GoFood atende o mundo inteiro, você tem visitantes do mundo inteiro. Então, acho que foi um evento bastante legal da participação do Brasil. Tenho certeza que os resultados foram bastante expressivos. Eu ainda não tenho todos os dados, mas a gente está falando aí de mais de $1 milhão, com certeza, muito mais de $1 milhão negociados. Mais de 1 milhão, não, mais de $1 bilhão negociados. E fora a exposição que dá para os nossos produtos, né? Então, você sendo brasileiro, estando na GoFood, com certeza você vai atrair diversos clientes. E o que a gente fala sempre, adicionando ao ponto da GoFood, é a importância das empresas brasileiras participarem nessas feiras internacionais. A gente vê estandes de outros países com uma presença muito maior que a brasileira, com muito mais empresa, só que a visitação é muito menor. Então, eu tenho certeza que cada vez que tiver mais gente do Brasil expondo, é mais oportunidade para a nossa indústria. Apesar do Brasil ser o maior exportador e produtor de alimentos halal do mundo, tem muita oportunidade ainda para a gente crescer. Então, é importante as empresas médias e de menor porte estarem presentes, ou com stand, ou visitando, para a gente não perder esse espaço, porque os outros países também estão fazendo um trabalho muito bom, muito bem feito, e a gente precisa se mostrar, né? Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. O Brasil é lembrado porque a gente é bastante importante, mas tem espaço para mais. A gente estima que só 30% da capacidade halal do Brasil foi explorada, então tem muito espaço para crescer. E hoje a marca Brasil é muito famosa fora. Então a gente tem que aproveitar isso, né? Que é um mercado sólido, é um mercado que o consumidor confia, e entrar nessa onda e abrir novas portas, né? Você exportando mais, você vai ter mais faturamento, vai gerar mais emprego, enfim. E isso tudo é positivo. Eu acho que sempre vale a pena se expor mais e arriscar mais. Ahmed, quando a gente fala em exportação, sempre pensa nas grandes empresas, né? Só quem é grande é que exporta. E você falou aí de empresas médias e de menor porte também. Como é que alguém pode saber se o produto dele terá uma aceitação lá fora e como é que ele vai ter que se adequar a esse mercado halal? Então, por exemplo, suponhamos, eu tenho uma pequena empresa, tenho um determinado produto e eu quero saber. Eu faço o quê? Eu entro em contato com a Sedial? Como é que funciona? Bom, a Sedial Halal tem um departamento de treinamento onde a gente vai orientar a empresa como fazer para acessar esse mercado, mas além disso, eu acho que para a empresa que quer entrar nesse mercado, antes de gastar dinheiro com a certificação, é importante conhecer o mercado. Então, participar dessas feiras internacionais pode não ser com stand, porque é um investimento bastante alto para expor na GoFood, mas estar presente ali, ver o que as empresas estão expondo, visitar os mercados da região, conhecer o tipo de produto que o país consome, porque não adianta nada você mandar um produto ali que não tem consumo. Talvez você atinja lá 2, 3 pessoas que são brasileiros e que já consumiam isso aqui, mas se a grande população não consome, é prejuízo. Então, conhecer o mercado,
ver se seu produto tem afinidade com o consumidor ou não, entrar em contato com as câmaras de comércio para entender ainda mais sobre esse mercado de exportação, fazer a lição de casa da documentação e todo o processo de exportação, como deve ser feito. E caso você vê que realmente o mercado halal é uma oportunidade para a sua empresa, procura a Sedial, procura a certificação halal, porque com a certificação halal você vai conseguir abrir novas portas. Um grande problema que a gente vê com alguns clientes nossos é que eles falam, mas eu não tenho demanda. Só que você também não criou a demanda. E quando aparece demanda, se você não tem a certificação, você perde, porque seu concorrente tem. Então é importante fazer isso tudo de uma forma bem inteligente e bem ágil para você não perder negócios. Então, conhece o mercado, paralelamente, começa a entender a certificação halal. Se você vê que tem oportunidade, faz a certificação e vai para cima de novos negócios. Vai conhecer novos mercados. Tem feiras internacionais na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem algumas feiras bastante legais de alimentos também, que vem de pessoal de fora. Então, vai se expondo, vai conhecendo o mercado e, com certeza, você vai conseguir novos negócios. O mercado de exportação está em alta, é um mercado que a gente vê que tem potencial de crescer muito mais. Então, você tem que ir atrás de conhecer isso antes também. Não adianta você gastar um dinheiro sem ter certeza do que está fazendo. Então, estuda, conhece o mercado, faz a certificação e, com certeza, você vai ter vários novos negócios aí. A certificação é um processo oneroso? É caro? Não é um processo caro. Se você for contar por mês, com certeza é menos do que a indústria gasta de luz ou de telefone. É uma certificação que é válida por 3 anos. O preço não dá para a gente bater aqui, porque depende do tamanho da indústria, depende do tipo de produto, quantidade de produtos, mas é algo que gira em torno de R$10.000 por ano ou menos. Então, não é uma certificação cara e que abre portas para o mundo todo. A gente fala aí de 57 países muçulmanos, mas também na Europa tem compradores que exigem halal, no Japão e na China exigem halal alguns compradores. Então, é uma certificação que vai abrir portas para o mundo inteiro, com um custo bastante razoável, e que vai mostrar para o seu consumidor a qualidade do seu produto. É uma coisa que eu sempre falo, né? Certificação de empresa é parecido com um diploma de faculdade. Quanto mais diploma você tiver, mais curso você tiver, mais você se destaca na sua carreira. A mesma coisa para sua empresa. Quanto mais certificação, mais selo de qualidade, mais prêmios, enfim, regionais ou internacionais você tiver, mais seu produto vai ter destaque nas gôndolas e mais você vai vender. Então, por isso que é importante conhecer e se certificar cada vez mais, não só no halal, buscar uma ISO que tenha alguma afinidade com o seu produto, buscar certificações de outras religiões, e você com certeza vai abrir novas portas. Você mostrando para o consumidor que seu produto é excelente, que teve uma empresa que auditou você e garantiu essa excelência, você com certeza vai abrir novas portas. Só de curiosidade, como é que foi a aceitação do pão de queijo lá? Hoje já tem algum consumo de pão de queijo, está começando, mas é um produto que o pessoal gosta, né? Então, no Brasil é muito forte, mas lá fora nem tanto. Então, é um negócio que está começando, está engatinhando. Mas é muito parecido com o açaí 5, 6 anos atrás. O açaí começou de uma forma bastante tímida no Emirados Árabes. Se eu não me engano, teve um ou outro expositor ali atrás que se arriscou para expor ali na GoFood ou em outro evento que teve na região e caiu no gosto do público. Hoje, o jiu-jitsu brasileiro ele é muito forte em Dubai. Acho que tem até algumas escolas que dão isso como parte da aula de educação física, né, o jiu-jitsu. Tem muitas academias de jiu-jitsu brasileiro ali abrindo também. O pessoal está sempre buscando entrar em forma e se exercitar. E o açaí caiu, deu certo muito junto com essas escolas, porque é um produto saudável, é um produto que dá energia, é um produto que você consome para treinar. Então, acabou caindo no gosto do público, porque tem uma pegada saudável, uma pegada bastante saborosa, e é um produto nativo brasileiro que o pessoal gosta, né, de produto brasileiro.
Hoje, você vai para Dubai, tem açaí em tudo que é lugar, você tem franquias brasileiras em tudo que é shopping. Eu tenho um primo que assistiu a Copa em Dubai, que ele mora lá, e lá eles fizeram aquelas reuniões ali, FIFA Fest, onde vai várias e várias pessoas assistir os jogos nos telões. Ele disse que todos os jogos que ele ia, tinha 3 ou 4 barraquinhas de açaí vendendo. Então já é uma coisa que caiu no gosto do público, e é um produto 100% brasileiro. A mesma coisa o pão de queijo. Vai levar um tempo, mas com certeza vai cair, porque o pessoal gosta muito do produto brasileiro, né? Então, eu acho que isso que é os grandes cases de sucesso que a gente tem que estar atento. O pessoal gosta do Brasil, o pessoal gosta do povo brasileiro e gosta do produto brasileiro. Então, vamos se arriscar mais, vamos mandar mais produto, vamos conhecer mais o mercado, que eu tenho certeza que tem espaço para vários produtos que só tem no Brasil e não tem fora. Tem o mercado de pescado, que o Brasil ainda está muito tímido, que tem oportunidade. A gente tem vários peixes nativos brasileiros que dá para a gente fazer um trabalho muito bacana. A gente tem outros tipos de produtos naturais também, que só tem aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje ele é uma potência que dá para crescer muito mais em poucos anos. Então, é uma parceria que a indústria tem que fazer, junto com a Apex, junto com o governo, junto com o Ministério da Agricultura, e estar presente nos eventos. Se você não expor, você não vai aparecer. Então, está presente nos eventos, está presente onde estiver reunião internacional, com compradores internacionais, conhecer o que o pessoal que exporta está fazendo, ver o tipo de embalagem que dá certo e manda bala, porque eu acho não, né? É um mercado gigantesco que gosta do Brasil, que tem espaço para muito mais. Ahmed, eu aprendi muito, tirei muitas dúvidas que eu tinha, te agradeço imensamente, muito obrigado. Sucesso nesse trabalho, né, que vocês realizam com tanta maestria aí há tantos anos, e eu tenho certeza que o Brasil estará cada vez mais presente nesse mercado com muito mais protagonismo. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu espero que na próxima GoFood, na outra, esses números de expositores dobrem e que isso gere mais emprego e mais negócios, e podem contar com a gente sempre, tanto para bater um papo, quanto para explicar o mercado halal, explicar o mercado de certificação, e boa sorte para todos. Muito obrigado. Com certeza você voltará várias vezes aqui. Obrigado, abraço. Até mais.